Bom dia, sétimo ano. Nós vamos dar início nessa aula hoje. A nossa aula vai falar sobre o Império Azteca, isso mesmo. Na aula passada falamos sobre os maias, certo? E aí a gente vai falar hoje sobre o Império Azteca, como foi, né, que viveu esse povo aí, né, na América e precisamente onde hoje se localiza o México, tá certo? Então, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria lembrar vocês que eu passei uma atividade no livro sobre os maias, tá certo? E aí eu vou estar corrigindo na próxima aula de vocês de história essa atividade. Ou melhor, vamos corrigir hoje, né? Então lá no grupo, quando vocês terminar a videoaula e terminar a atividade, no finalzinho, eu vou estar mandando um áudio para vocês correção sobre essa atividade que eu passei no livro sobre os maias. Hoje vamos falar sobre o Império Azteca, certo? Como se deu, como ocorreu e quais são as curiosidades que vamos falar hoje sobre esses povos, tá bom? Então, a priori, eu queria dizer a vocês que no século XII, certo? Onde hoje se localiza ali o México, vai surgir, vai chegar os povos astecas dominando outros povos, né? Eles tinham fortes guerreiros e esses guerreiros vão conquistar outros povos e aí ali nessa localidade e cada vez que eles conquistam seu império amplia, certo? E aí eles não conquistam o povo e expulsam o povo da localidade, não. Eles conquistam para aderir esse povo até a sua ideia, o seu império. Então aí o que eles vão fazer? Eles cobravam impostos, que era através de plumas, metais, comidas, alguns alimentos. Então a gente vai ver isso mais a fundo. Então no século II eles vão estar conquistando outros povos dessa região, se tornando um forte império. É no século XIV que vai surgir, né, a capital, a cidade que vai representar o Império Azteca, né, Tenochtitlan. Então, essa capital importante para o Império Azteca vai chegar a ser habitada até por 250 mil habitantes, vai ficar muito populoso. Alguns dados diz 300 mil habitantes, né, mas ficou muito populosa, cresceu bastante. E aí, ela era a cidade importante, né, do Império, a capital. Então, essa cidade, ela vai ser construída entre tipo uma ilha, né, um pântano, sobre um pântano. No centro vai ter o lago Titaco. Esse lago Titaco é um nome bem complicado, mas aí eu queria dizer a vocês que esse lago Titaco, ele vai ser grande importância, servir de grande importância para essa capital, né, Tenochtitlan. Então, lá, o pessoal se deslocava de uma localidade para outra, para a cidade, para o campo, para outros lagos, a partir de pequenas embarcações, barcos pequenos. E as ruas eram como se fossem lagos, né, canais. Esses canais interligavam a cidade. Depois eu posso estar mostrando para vocês uma imagem bem legal sobre essa cidade, que é bastante interessante. Eles se deslocalizavam assim, né, através desses canais que pareciam ruas e transitavam com suas embarcações, pequenas embarcações. E aí a cidade cresceu bastante, né? E quando ela cresce, ela vai ter uma grande importância. E a partir daí, vamos entender, né? Porque a Tenochtitlan, a capital, era cercada por montanhas, né? E essas montanhas muito altas, né, eles acreditavam, os astecas, que no topo dessas montanhas estavam os deuses, né? E começaram a construir pirâmides que imitassem as montanhas. E no topo dessas pirâmides, não sei se vocês já ouviram falar, né, com relação à civilização asteca, esses povos, esse império asteca, eles sacrificavam as pessoas, né, nesse topo dessas pirâmides. Tinha uma localidade de pedra, lá ocorria o sacrifício. Eles tiravam o coração da pessoa. Tanto o sangue como o coração era importante para o sacrifício. E a gente vai tratar mais sobre isso, com relação à religião,
os povos desse Império Azteca, tá bom, gente? E aí temos outras curiosidades que a gente vai ver mais à frente ao longo dessa aula, que é a questão eles foram os primeiros a cultivar chocolate, o milho também, o milho que a gente come aqui na nossa festa junina, né? A gente falou isso lá nos maios, mas já tinha uma veneração pelo milho, mas os astecas que vai ser os primeiros a cultivar o milho, exatamente. E também eles têm uma questão, tem um deus para o milho também. Assim. Então a gente vai ver isso hoje nessa aula sobre o Império Azteca. Então, pessoal, se você gosta de chocolate, tomate, milho, amendoim, entre outros, a gente tem que dar graças justamente a esses povos, principalmente o Império Azteca, que vai estar cultivando, né, dando início, o pontapé inicial ao cultivo desses alimentos. Eles tinham uma alimentação variada, tem abacate, feijão, como eu disse a vocês, e outros, pimenta. Então, assim, com milho eles faziam vários, né, pratos, certo? E hoje faz parte da culinária mexicana, né? Então, os astecas também tinham um gosto esquisito para comer inseto e até cachorro, exatamente. Então, não é coisa só de oriental, tá? Temos aqui na América povos como os astecas comendo insetos. Era um gosto deles, como vermes, por exemplo. E aí, na página do livro de vocês, na página 315, vai dizer aí, olha, no segundo parágrafo da página 315, para eles o milho era um dos alimentos mais importantes. Acreditavam que as boas colheitas de milho, assim como toda a vida da terra, dependia dos deuses. Existia até os deuses, né? Deus para o milho, o Deus Sol e o Deus da guerra. Então, assim, existia um Deus até para o milho, né? E aí, como vocês podem ver, tem uns nomes bem complicadinhos, né? Dessa linguagem, né? Do Império Azteca, da escrita do Império Azteca. E aí vocês podem ver que o milho era muito importante, certo? Como a gente viu na aula sobre os maias, vimos agora também que o milho era algo importante para os astecas. Temos aqui um detalhe importante, certo? Os astecas vão passar no ano de 265, os astecas vão passar por uma crise agrícola, né? As terras não eram, como era pantanosa, né? Aquela localidade, muito difícil o plantio. E aí não tinha muitas terras para cultivo, então muitas famílias vão passar um problema de escassez de alimento, né? E essa grande crise, um líder do império vai ter a brilhante ideia de criar ilhas artificiais no lago, né? Nos lagos. Então, essa técnica muito inovadora e tecnológica, eu acho um avanço tecnológico para esse povo que estava ali nesse período, né, que não tinha contato com a civilização europeia, já abrindo um parênteses, que se dizia avançado, né, quando chegou aqui para conquistar os nativos, dizia que eles eram selvagens, mas temos aí um império organizado e pensando um avanço agrícola muito grande para o período. E até nem pensado por outros povos. Então, o Império Azteca vai pensar nessa técnica, que é ilhas artificiais, certo? Nessas ilhas artificiais eram colocadas estacas de madeira ao redor, prendia, tinha um sistema de irrigação para irrigar o solo, ali era colocado a terra, o adubo, o adubo era fezes humanas, exatamente. Então, com fezes humanas adubavam ali aquela pequena ilhota e ali a família poderia sobreviver, né? Elas começaram a plantar e colher o dobro do que colhia anteriormente e até o que sobrava era mandado para o império, para abastecer o império. Então, assim, deu muito certo essa ideia. Parece que no livro de vocês tem aí na página 314,
dando destaque a essa técnica desenvolvida pelo Império Azteca, que era o cultivo do solo. Ele diz assim, pela falta de terras cultiváveis em Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, só lembrando, os astecas construíram as chinampas, exato, as chamadas chinampas, esse era o nome que eu estava tentando lembrar. As chinampas, justamente essas ilhotas, que eram ilhas artificiais feitas com estrutura de junco, que são essas estacas, que eu falei, preenchida com terra, nas quais plantava diversos produtos, como milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate e algodão. As chinampas eram interligadas com os canais, aqueles canais que a gente sabe vocês, que eles passavam com as pequenas embarcações para chegar até lá, nos quais era possível usar canoas como meio de transporte. Então, as chinampas foram um avanço na agricultura do Império Azteca, que até hoje impressiona pesquisadores da área, né? Civilização muito desenvolvida, né? Um império desenvolvido aí na América, como vocês puderam ver nesse exemplo aqui do livro de vocês. E falando dos fortes guerreiros astecas, né? Os astecas, o Império Azteca sempre estava em guerra, constantemente. Eles vemos um império que conquista, né? Como eu disse a vocês, que se iniciou assim, a partir da conquista. Então, esses guerreiros iam às batalhas, né, com máscaras elaboradas. Eu vou também estar mostrando isso para vocês, essas máscaras, para a gente fazer uma atividade em cima disso. Então, essas máscaras eram inspiradas nos deuses e também em animais. Isso com o objetivo de assustar o inimigo, certo? Porque eles tinham a pretensão de conquistar o guerreiro do povo inimigo, que eles estavam batalhando. Quando eles conquistavam esse guerreiro, né, eles sacrificavam o guerreiro aos deuses, né? Então, assim, eles acreditavam que quanto mais forte o guerreiro inimigo do outro povo, mais satisfeito ficaria os deuses dele, com o sacrifício daquele guerreiro. Então, era um dos objetivos dos astecas, além de conquistar, né, expandir seu império, os guerreiros conquistados, inimigos de outras tribos, de outros povos, eram usados em sacrifício, né, para os deuses dos astecas. Então, eles usavam em guerra justamente com essas máscaras, né, bem elaboradas, e que causavam até alguns que contemplam, olham, chegam até a ficar um pouco receosos, né, com medo dessas máscaras, que eram máscaras que botavam medo realmente. Então, esses guerreiros faziam parte de uma importante, né, integração, frente de força do Império Azteca. Então, além dos guerreiros, temos aí os comerciantes, outras figuras importantes desse império. Né? Eles eram muito ocupados porque ficavam viajando entre povos vizinhos, né? Para estabelecer o comércio. Muito que era produzido a arte e outras coisas que eram produzidas no império era comercializado entre os povos, né, que já tinham sido conquistados pelo Império Azteca, que eram vizinhos. Então, esses comerciantes eles viviam viajando entre povos no Império para manter esse comércio, né? E ainda tinha uma função extra. Esses comerciantes eram espiões, exatamente. Por incrível que pareça, o governante, né, do Império, ele chamava esses comerciantes para estar conversando com eles sobre o que eles tinham ouvido, vamos dizer, a fofoca, né? Ouvido que nos grandes comércios que ele estabelecia, as trocas, o que estava acontecendo no Império. Então, eles tinham essa função de espionar para o governante, né, do Império, e dizer, né, ao governante o que estava acontecendo, o que eles estavam comentando, né, sobre o Império, o que estava comentando sobre os governantes. Então, assim, eles eram os fofoqueiros espiões. Então, esses comerciantes tinham essa função, né, contribuindo assim para que o governante ficasse a par de tudo o que ocorria nos bastidores e que ele não sabia, mas sabia através da língua de outros. Né? Então, o comércio estabelecendo, como sempre, né, o comércio tem esse poder de transmitir, né, o que está acontecendo em outra localidade através de uma pessoa
que veio de lá, certo? Então, o comerciante tem essa grande importância no Império Azteca. Então, falando da escrita asteca, né? É uma escrita bastante complicada, porque eles não desenvolveram um alfabeto, certo? Como eles desenvolveram o alfabeto, eles usavam símbolos, símbolos que se interligavam, às vezes uma figura de um animal, uma pedra, e aí, como o nome da cidade, da capital, Tenochtitlan, é uma pedra, na pedra tem um cactus, parece um cactus, que brota da pedra, e aí se dá o significado da, da palavra Tenochtitlan, que é a capital. Então, assim, eles não desenvolveram um alfabeto, uma escrita bem elaborada, geralmente em panos de algodão, eles escreviam, mas eles eram boa na oratória, né? Os astecas, eles eram poetas, exato. Tinham poesia para tudo, para guerra, para questão religiosa. Então, assim, os astecas eram bons na oratória e usavam muito da poesia para se comunicar, né? Tanto que cantor, que existia a música, né? Que está interligado, a poesia com a música desse império asteca. Então, assim, eles, poesia e cantor e poeta é a mesma palavra para os astecas. Então, assim, eles cantavam poemas, né? Os astecas eram bons nisso. Então, assim, na oratória eles eram muito bons. Aí não temos uma escrita tão detalhada, né? Profunda, mas temos aí uma oratória, né? Que eles desenvolveram, né? E ainda falando sobre a questão dos sacrifícios, eu queria tentar para vocês que na página 315 tem um quadradinho verde do livro de vocês que vai falar sobre o sacrifício. Vocês leiam, tá bom? Eu vou ler só o segundo parágrafo, que é para os astecas a prática de imolar humanos era parte integrante e importante de seus rituais. Para eles era uma forma de agradar o deus da guerra e do sol, que era o mesmo, né? Que apreciava receber oferendas de sangue humano para o sol, para que o sol continuasse a nascer a cada manhã. Todos os estratos sociais acreditavam que a ausência da devoção causaria a extinção do astro-rei, né, o sol. Por isso que a gente vai ver, né? Tem a Televisa, acredito que seja, não tô lembrada, mas tem uma rede de TV no México que tem um símbolo do sol bastante usado. A gente pode ver isso. Todos os estratos sociais acreditavam que a ausência da devoção, né, causaria a extinção do astro-rei. Sem seu calor, simplesmente não haveria vida no planeta. Então, a importância justamente desse sacrifício para que mantesse a permanência do sol, iluminando essa civilização. Então, o sol aparece muitas das vezes em alguns, na bandeira também, né? Se não me engano agora, bateu uma dúvida. Então, assim, o sol é bastante usado e era um símbolo muito importante para a civilização, esse Império Azteca, tá bom? Então, é isso, gente. Então, muitas coisas, né? A gente tem muitas coisas. Eles também chegaram a desenvolver um calendário, certo? Para entender como, para organizar a questão da colheita, certo? Do plantio, da colheita. Então, o calendário, né? Em uma desses templos, nessas pirâmides, vocês pesquisarem, tem um calendário, né? O calendário foi introduzido, circular, redondo, parecido com o Maia, o formato circular. E aí, eles usavam justamente para a colheita, até para prever o tempo, assim, incrível que pareça. Então, os astecas, eles usavam esse calendário. E era muito importante esse calendário solar, certo? Olha o sol aí novamente, né? Sol muito importante para os astecas. Então, eles também eram bons em cálculos, muito bons em matemática.
a base da matemática dos cálculos para os astecas era o número 20. Para a gente é a base não 10, para eles era o 20. Eles usavam todos os cálculos deles, eles usavam a base do número 20 para poder fazer o cálculo, né? Como a gente usa a base 10, né? Então, assim, eles tinham esse, tanto o cinema que a gente viu nos maias, então os astecas eles também são ótimos matemáticos, certo? Então, a educação é algo muito importante para o Império Azteca. Exato, aos 15 anos, os astecas eram mandados para as escolas públicas para poder serem educados, certo? Então, ele se preocupava, o Estado se preocupava, exato, uma coisa super avançada para que a gente tenha muito esse pensamento fechado, que uma civilização ali, né, como os europeus chamavam de nativos, selvagens, selvagens. E aí, quando eles chegaram aqui, encontraram um império organizado. Então, o Estado se preocupava com a educação do Azteca. Então, eles queriam que todos fossem, sem exceção, tanto da classe alta quanto da classe baixa, fossem participantes da escola, participassem de uma educação. E aí, a partir dos 15 anos, esses astecas começavam e se iniciavam nesse período escolar. Existiam 2 tipos de escola, certo? A primeira era chamada de Teopoticale, certo? Então, nessa escola, né, Teopoticale, é muito, né, denso, muito... E aí, nessa escola, se aprendia armas, uso de armas, artes e sobre o comércio, certo? A segunda escola era Calmecac. Essa era para jovens ser educado para assumir funções sacerdotais, certo? De sacerdotes, tá bom? Então, tinha essas 2 escolas. Lembrando, a classe alta e a classe baixa participavam dessa educação. E aí, na página 315, o livro de vocês fala sobre a importância da educação para os astecas. Os astecas valorizavam a educação escolar, por isso havia escola para as pessoas de classe alta e para a das classes baixas, né? Elas estudavam religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares, né? Era essencial, já que, né, esses guerreiros, né, fortemente que conquistavam para o Império Azteca, perdão. A escrita também ensinava nas escolas, era composta de símbolos complexos, aquilo que eu falei para vocês, muitos ainda não são não decifrados até hoje, né? Tão complexos que são, muito mesmo, né? E aí tem um lembretezinho azul aí, vivendo valores, reflita sobre o valor da educação escolar na atualidade. E aí imagine quais dificuldades pode enfrentar uma pessoa que não domina a escrita, né? A gente pode discutir sobre isso depois, né, mais profundamente em outra aula, né? Como uma pessoa que não domina bem a escrita se prejudica, né? Porque temos hoje, você sabe, né, avaliações até para alguns empregos, vários empregos, precisa até participar por um teste de redação. Alguns empregos já solicitam isso, então a escrita é bastante importante, né? Imagina, né? A pessoa que sai da escola não domina, né? Nem a escrita, bem a escrita, nem a linguagem. O que não lê muito, tem alguém já me falou, que não lê muito, que não lê bastante, não tem uma boa escrita, nem uma boa oratória, certo, gente? E aí, gente, falando sobre as guerras floridas, o que foi isso, que momento foi esse do Império Azteca, que é importante a gente discutir, certo? E aí o Império Azteca vai passar por uma grande crise, né, a questão de alimento, e aí o Moctezuma, que é o governante, né, desse império, vai consultar os sacerdotes para ter explicações do que está acontecendo, porque essa assolação de escassez de alimento. E aí eles dizem, os sacerdotes, né, que justamente é os deuses que estão com fome. Isso é o que pode saciar a fome dos deuses, são os corações humanos, de guerreiros, fortes guerreiros. Então aí o Montezuma decreta essas guerras floridas, que são justamente os melhores guerreiros que batalham entre si.
e o que ganhar, né? O que ganhar a batalha vai ser sacrificado, tirado do seu coração para alimentar os deuses. E aí, essas guerras floridas, justamente foi isso, né? E assim acalmava os deuses e trazia, né, de novo, restaurava a situação da escassez de alimento para os astecas. Então, essas guerras floridas foram isso, né? E a honra, né, para esses guerreiros que ganhavam essas batalhas com outros guerreiros astecas, né? Eles consideravam isso uma honra, ser sacrificado para um deus, né? Aplacar a fome, né? Saciar a fome dos deuses dele com o coração do guerreiro. Então, e aí, pessoal, a chegada do fim do Império vai se dar justamente com a descoberta, né, dos europeus desse vale, né, onde estava localizado o Império Azteca. Aí chega o Hernán Cortés, um espanhol, né, chega aqui, os espanhóis, e o Montezuma II, que comandava o Império Azteca, ele vai receber, né, os espanhóis, o Hernán Cortés, como se fossem deuses, né? Eles vão pensar que eles são deuses, justamente por causa das suas lendas antigas e crenças contadas no povo. Então, eles acreditavam que era um deus que tinha retornado do exílio, né? E aí acreditavam que estes homens eram deuses. E aí, de fato, o que vai acontecer não é muito bom, né? Porque o propósito de Hernán Cortés é conquistar o Império Azteca, esse mundo novo, né? Então, assim, encontrou bastante riqueza, vi que tinha ouro também no Império. E aí, o que acontece? O Hernán Cortés, ele vai se aliar a povos, né? Inimigos dos astecas que se encontravam ali, para poder atacar os astecas. É muito difícil, é mais difícil, levantar aquela questão. É mais difícil conquistar algo que está dividido ou algo que está junto. Então, assim, quando os portugueses chegam aqui, encontram várias tribos, né, no Brasil, separadas, independentes, muitas delas independentes, entre si, algumas inimigas, outras aliadas. Então, é muito difícil conquistar algo que é muito vasto e dividido, né? Porque não tem uma unidade. Quando os astecos, os espanhóis chegam no Império Azteca, encontram um império organizado. Então, tem toda uma história aí dessa conquista, dessa chegada, né? Como foi, e a gente vai trazer isso em outro momento, né, da história sobre essa tomada. Então, vai ser o fim do Império Azteca, a dominação dos espanhóis, né, que vai vir e vai com estratégias, né, vai conquistar e vai desfragmentar todinho esse império de uma forma que, como estava organizada antes da sua chegada. Então, isso ocorre, né? O fim do Império Azteca ocorre com a chegada dos europeus aqui na América. Então é isso, gente. A nossa aula hoje foi 28 minutos, certo? Sobre os astecas. É muito interessante, muitas coisas, tem muitas curiosidades sobre esse império. E é muito interessante estudar sobre ele, porque tem várias coisas que a gente pode ver sobre ele. Aqui na aula, né, eu trouxe algumas informações extras que está a parte do livro de vocês, certo? E aí eu queria que vocês fizessem a atividade da página 316, é só uma página. Vocês façam essa atividade. Assistiu a videoaula? Eu tenho 2 aulas com vocês de história hoje. Então, assistiu a videoaula, vai fazer essa atividade. Assim que concluir a atividade, tira uma foto da atividade e manda para mim no privado, porque é a comprovação que vocês fizeram a atividade. Depois que eu corrigir essa atividade, eu vou encaminhar o print do que vocês me mandaram lá para o grupo, para a coordenação, ver que vocês realmente estão fazendo a atividade. Então, é necessário que vocês, quando terminar essa videoaula de hoje, vá fazer a atividade da página 316 do livro de vocês de História,
tá certo? Quando fizer a atividade, tira uma foto e manda para mim, tá certo? E aí, quando todos me mandarem o print que fez a atividade, aí eu vou lá corrigir com vocês e depois reencaminho o que vocês me enviaram no privado para já se ver que vocês fizeram, tá bom? Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula sobre esses povos aí na América, antes da chegada dos espanhóis e alguns outros europeus. Então, na próxima aula a gente vai discutir o último, né? O último império, que é os Incas, tá bom? A gente vai descobrir algumas coisas bem legais, como, por exemplo, vários diversos tipos de batata que eles plantavam, certo? E os terraços, que era outra forma de agricultura também, ó. Legal. Enquanto os europeus não tinham esgoto lá na Europa, nesse período, ó, esses povos aqui, como os Incas, já tinham rede de esgoto. Então, avançado, quem realmente é avançado? Aqueles que vieram e conquistaram, dizimaram muitos nativos, ou aqueles que tinham viviam de forma tão avançada, né? Que para alguns pesquisadores atuais causa até espanto. Então é isso, a aula de hoje chega ao fim. Beijo. E a gente vai corrigir assim a atividade assim que vocês concluir essa aula e concluir a atividade, tá bom? É isso. Cheiro da professora e até a próxima aula.